O caso Mari Ferrer foi anulado. Hoje pela manhã, fiquei sabendo acerca da notícia da anulação pelo Supremo Tribunal Federal, 8 votos a 0, a decisão foi unânime. E quem me mandou a notícia foi um cliente que mora no exterior, inclusive, e juntamente com a notícia, ele mandou a seguinte pergunta, irônica também, abre aspas, pergunta se o Gastãozinho vai devolver a milha que ele cobrou do cara, fecha aspas. E a primeira coisa que eu digo, o advogado não responde pelo resultado. Ele foi contratado, fez o trabalho, então ele tem que receber. Nossa obrigação é de meio, independentemente do resultado. Agora, alguns pontos me chamam a atenção há muito tempo, e eu creio serem eles relevantes para essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto, é um caso de grande apelo. Violência sexual contra a mulher. Fosse uma violência sexual contra um homem, não estaríamos aqui falando sobre isso há tanto tempo e não é preciso ser um gênio ou ter formação acadêmica para descobrir isso. Outro ponto, Lei Mari Ferrer, Lei 14.245, sancionada em 2021. Nunca entendi o porquê da homenagem a uma pessoa que se acusou e aquela acusação resultou numa absolvição, passa a ser, portanto, ou uma falsa acusadora, ou alguém que acusou sem prova suficiente para ensejar uma condenação. Mas a partir de uma sentença absolutória, uma sentença que absolveu o André Aranha, o que você faz? Nós vamos homenagear essa pessoa e vamos criar uma lei que protege vítimas de crimes sexuais em julgamentos. E aqui eu quero falar do julgamento em si, porque muita gente fala sem ter visto as horas de julgamento que eu assisti. E o que eu vi foi uma parte muito mal instruída, ela e a mãe dela traziam muitos fatos que não tinham a ver com o caso em si. E isso mais complica o trabalho do juiz do que outra coisa. Foi representado, inclusive, pela Defensoria Pública. E não, a Defensoria Pública não tem maus profissionais, mas são profissionais sobrecarregados de tanto trabalho que tem e não conseguem dar uma atenção especial a quem não lhes paga a mais por isso. E outro ponto, vi do outro lado um advogado muito combativo. O Cláudio Gastão da Rosa foi combativo na defesa do seu cliente. Vejam, chamam o nosso cliente de bandido, de estuprador, de vagabundo, de várias coisas terríveis. Mas aquela que é acusadora não pode ter perguntas incisivas atiradas contra ela, fatos atirados à sua face, não pode. Por quê? Por quê? Principalmente se eu, como advogado, percebo que há uma mentira, essa mentira precisa ser esclarecida. E não há outra forma, senão de modo incisivo e cumprindo o meu trabalho como advogado, atirar verdades. E eu quero que essas verdades sejam esclarecidas. E muitas vezes você não resolve falando assim educadamente. Não é assim que acontece. Há pessoas, sim, super sensíveis, mas o advogado não pode ficar atrelado a essas pessoas nem às suposições delas. Quem fará esse trabalho, se não o advogado? O juiz, o promotor? Faz-me rir. Outro ponto importante para o fim. Assim que há a sentença absolutória, ela se torna acadêmica de direito e vai fazer estágio no Superior Tribunal Militar. Você que já tentou uma vaguinha num órgão público como estágio, sabe que o QI importa muito. Não esse aqui, mas o QI indica. Ou seja, ela não entrou lá por acaso. Aliás, nem a lei em nome dela foi criada por acaso. E certamente ela fez contatos ali na Praça dos Três Poderes que certamente foram muito importantes para que essa decisão fosse divulgada agora.